Bem, estamos aqui de volta novamente para esse bate-papo gostoso, essa conversa muito interessante. E eu tinha colocado uma pergunta para aqui os nossos ilustres debatedores, né? Mas eu gostaria que o Roberto fizesse uma consideração sobre isso. Roberto, eu estava falando sobre a transmissão cultural, quer dizer, que ela se dá de forma acadêmica ou através da transmissão, tipo assim, o avô fala com o filho fala com o filho dele, isto é, com o neto, e assim por diante. E esses conhecimentos, que são assim uns conhecimentos mais íntimos, mais pessoal, não está no computador. Então, se nós ficarmos o tempo todo em cima da máquina, com a tecnologia, como é que fica essa situação? O que pode resultar da ausência dessa conversa? Olha, o que nós podemos perceber nessas maquinação, né, quando se transforma tudo em máquina, é que as pessoas deixam de conversar, deixam de falar com os próximos e que a gente tem percebido em termos de CVV é exatamente essa dificuldade. Sente-se falta de conversar, sente-se falta de falar, de ter com quem falar as coisas. Algumas coisas que nós precisamos falar, vamos falar com quem? Com a máquina? Fica difícil. Você vai falar com os seus milhares de amigos de Facebook, você não sabe quem são. Então o CVV entra encaixando essa necessidade, a vontade de falar sobre si, sobre as suas pequenas conquistas, sobre as pequenas angústias, grandes momentos, as suas necessidades. Falo com quem? Não tenho com quem falar. A tecnologia, neste momento, ela é fria, ela não consegue aproximar. Então, por isso existe, do outro lado da linha, sempre vai ter uma pessoa que vai quebrar esse paradigma, vai quebrar esse movimento tecnológico de isolamento, que acaba sendo isolamento. E para isso, nós vamos estar lá ouvindo essa transmissão de pai para filho, de filho para neto, que a pessoa quer falar e não tem com quem falar. Né? Inclusive parece que teve uma campanha, teve uma campanha em que o slogan era conversar é o melhor remédio, né? Falar é a melhor solução. Falar é a melhor solução. Falar é a melhor solução, uma campanha que o CVV desenvolveu em cima da depressão. As pessoas que vivem a depressão têm muita dificuldade de comunicação. É difícil falar, primeiro aceitar que está com a depressão, depois conversar sobre isso. Então, o CVV lançou a campanha Falar é a melhor solução, no sentido de, não está bem? Fale. Não está bem? Jogue para fora, procure alguém e converse, porque falar é a melhor solução. Isso. Exato. Inclusive, o CVV recomenda, né? Que fale com o pai, com a mãe, enfim, mas precisa conversar. Bem, vamos a mais uma pergunta, né? Bianca, o consumo de informação sem critério, sem se preocupar com o que está por trás da publicação, nos leva, de repente, a estar participando de uma campanha para o Lula se tratar no SUS, ou para descer o cacete nos maconheiros da USP. Então, sem ter 1% de conhecimento do fato, entendeu? Às vezes as pessoas ignoram. Mas ela acaba compartilhando com 800, 900 pessoas isso daí. A pergunta é a seguinte: essa tríade, ver, curtir, compartilhar, faz com que as pessoas percam um pouco o filtro lógico da verdade? Com certeza, concordo completamente com essa afirmação. A gente vê, né, muitas brincadeiras, até o título é uma coisa e as pessoas compartilham só lendo o título, e aí quando você clica na matéria tá falando, olha, você compartilhou uma coisa sem ver, justamente para mostrar como as pessoas, elas são tão tomadas pela emoção, normalmente concordando com a opinião que ela já tem, né? Ela vê aquilo ali, uma ideia que ela já tem, olha, tá vendo? Realmente estão falando sobre isso, e compartilha sem clicar para ver, sem verificar fatos, como eu comentei antes. Existem sim, a gente acha, a internet é um meio democrático que qualquer um pode publicar as suas verdades, né? Só que nem sempre a sua verdade é a verdade da outra pessoa também. Então é muito importante. É difícil a gente buscar
a fundo realmente as informações, não é uma coisa trivial, assim, de achar as informações verdadeiras. De repente a gente está achando que está acontecendo alguma coisa num outro país e a gente realmente vê, né, que fala, tá faltando papel higiênico na Venezuela. E dá vontade de perguntar, você foi lá para saber como que é? Tá faltando, não sei, lá em Cuba, tipo... Ter um parente lá que está te falando esse tipo de coisa, porque é um meio muito fácil de disseminar informação e quem tem o domínio disso consegue realmente disseminar informação de uma maneira muito rápida, porque as pessoas são tomadas pela emoção da concordância com aquela opinião que ela já tem e em 3 segundos você está lá compartilhando com seus 200 amigos do Facebook, mais grupo de família do WhatsApp. E é preocupante, né, essa em verdade, nessas hoax que a gente diz que são criados na internet, às vezes por diversão e às vezes são realmente prejudiciais. Algumas coisas que acontecem, a gente vê muito pessoas que divulgam imagem de pessoas falando, essa pessoa bateu num bichinho. Quantas vezes a gente já não viu isso acontecer? E aí 800, 900, 1000 comentários de pessoas falando, tem que prender. E aí depois a pessoa vai descobrir que não tem nada a ver, foi um caso que aconteceu. Então, pegam um quadro muito pequeno e compartilham ali. E depois a gente descobre a verdade uma semana depois. E muitas vezes acontecem coisas horríveis, do tipo a pessoa realmente ser atacada na rua. Tipo, eu te vi na internet, você fez isso. E a pessoa às vezes nem sabe. Então, não é fácil, mas é muito importante. Na dúvida, não compartilhe, né? Esse é o que eu penso sempre antes de compartilhar. Se alguma coisa para mim não está cheirando muito bem, não tenho muita certeza, não vou compartilhar, vou esperar algumas pessoas jornalistas, né, que têm lá a capacidade de verificar e fontes mais seguras para saber de alguma informação antes de compartilhar. Ótimo. Aliás, Caio, eu tenho um conhecimento de um fato, o Roberto já deve, e talvez vocês que mexem muito nas redes sociais, não sei de onde surgiu que o Banco de Olhos de Sorocaba tinha córneas que estavam se perdendo porque não havia pessoas interessadas em transplante. E isso fervilhou de tal forma nessa internet que apareceram, tem um amigo que é diretor lá, centenas, milhares de pessoas querendo se candidatar. E, na verdade, não tinha córneas. E o que é triste, que isso foi há 10 anos atrás. E hoje ainda tem gente publicando essa mesma informação. Muito bem. Caio, essa tríade, ver, curtir, compartilhar, o que você pensa? Não, completamente eu concordo com essa afirmação. Tanto é verdade, e no começo da sua pergunta você falou que se as pessoas estão perdendo o filtro lógico do que é verdade. Talvez de fato estejam perdendo, tanto que empresas como Google e Facebook, a própria ferramenta está começando a filtrar notícias falsas. Então, talvez as pessoas estejam perdendo esse filtro da verdade ou estejam perdendo o comprometimento e a responsabilidade ao se compartilhar uma notícia, se compartilhar um conhecimento, que as ferramentas estão tendo que tomar essa responsabilidade para elas. Então, a gente que convive na internet sabe de diversos sites criados, às vezes por fins de humor, às vezes não, simplesmente por más intenções mesmo, de criar notícias falsas. Às vezes engraçadas, às vezes uma graça que é prejudicial a outra pessoa. Porém, tendo conhecimento disso, redes sociais como o Google, o Facebook, inclusive o Twitter, eles estão começando a criar ferramentas de inteligência artificial para filtrar esse tipo de notícia, para que elas não cheguem e não sejam propagadas. A respeito dessa inverdade há 10 anos atrás, que até hoje existe, também uma preocupação que se tem na internet, que é o direito de um fato ou de uma pessoa ser esquecido na internet. Porque uma vez que você coloca um conteúdo, seja um conhecimento verdadeiro ou falso, e ele é colocado na internet, ele é propagado de tal maneira e armazenado em diversas formas diferentes que é difícil você tirar depois. E aí é uma preocupação que surge. Qual que é o direito da pessoa ser esquecida? Se eu, como um cidadão, tenho algum fato sobre mim compartilhado na internet, seja real ou seja irreal, eu tenho o direito de solicitar que ele não esteja lá, sabe? Principalmente quando E existe legislação a respeito disso? Você conhece? Que eu saiba, não existe legislação específico para esse fim, a não ser as que nós já conhecemos quando existe em casos de difamação ou de escárnio de determinada pessoa, e aí existe
meios legais de você solicitar a remoção desse tipo de conteúdo. Recentemente no Brasil houve ainda a aprovação do Marco Civil da Internet. Na época foi bastante falado sobre isso, que possibilitou ainda ser um pouco mais fácil esse tipo de coisa. Então, se uma pessoa tem algum conteúdo pessoal dela que está causando algum problema, alguma difamação, está causando transtorno para essa pessoa, ela tem sim o direito de solicitar a remoção desse conteúdo e o provedor da informação ele é obrigado a remover. Muito bem. Roberto, o que você pensa sobre isso que nós estamos conversando? Olha, o CVV, filtro lógico, ele fazendo aqui um apanhado para chegar nesse assunto, o CVV, ele trabalhava essencialmente com telefone, 70 cidades, portanto, somente 70 populações poderiam ter acesso ao trabalho. Em 2009, começou a usar a internet através do chat. Então, hoje atende-se por chat. Muitos jovens. E o bullying, que nada mais é do que uma disseminação de alguma coisa falando mal de alguém, é o tal do compartilhe, tem destruído jovens de uma maneira espetacular. Tem sido assim uma coisa, como o chat, o público é o jovem, eles narram muito isso. O bullying, a história de compartilhar em grupos, disseminar informações, atacando, menosprezando, criticando, ferindo a pessoa de uma certa maneira, acaba tendo para nós uma demanda muito grande. Muitos jovens vão até o chat desestruturados, o pensamento suicida muito claro, latente. Por quê? Que é o tal do compartilhar. Nós temos o chamado Cine CVV, em que um dos filmes trata exatamente disso. A menina diz, até uns tempos atrás, na escola, falava-se na escola ali e morria ali. Agora não, agora aquilo vem para casa e vai para a família e aquilo espalha de uma tal maneira. É um dos problemas do mau uso de uma ferramenta espetacular que, ao mesmo tempo que atende hoje qualquer cidade do Brasil e muitas cidades do mundo em língua portuguesa, os jovens estão nos procurando, por outro lado, mal usado, leva a esse tal de compartilhamento e essa disseminação de coisas falsas que acaba atingindo a pessoa de uma maneira desestruturando e levando muito acentuadamente ao pensamento suicida. Realmente, a gente que participa do chat, né, do atendimento pelo chat, você vê meninas de 12, 13, 15 anos extremamente preocupadas porque foram difamadas na escola, entendeu? Então, tem a nossa professora lá, plantonista também, nossa diretora, que deve saber de muita coisa semelhante. Então, realmente é preocupante, né? Eu entendo que a internet é algo maravilhoso, né? Eu não pertenço à geração, mas eu gosto da internet. Eu sou uma pessoa, eu sempre digo, eu não sou um velho, eu sou uma pessoa experiente, porque estou aberto às novas tecnologias, entendeu? Eu sou uma pessoa idosa, que eu sempre digo, né? Velho é fogão, né? Começa novo, termina velho. É por aí. Bem, pessoal, vamos lá para mais uma. Agora, essa pergunta é um pouquinho contrário a isso que nós estamos conversando, mas tem muito a ver. Muitos consideram as redes sociais como fator desalienante. É o contrário, né? Uns acham que ela é alienante, outros entendem. Com a possibilidade, que foi o que você falou num determinado momento, de divulgação de fatos e histórias que nunca antes poderiam ser compartilhados. Exemplo, os Wikileaks, né? Wikileaks. Então, agora vem a pergunta a vocês. A internet é alienante ou a alienação é feita pela própria pessoa? O que você acha? Eu acho bem interessante essa questão de ser desalienante. Eu acompanho vários grupos
feministas, né, de mulheres que buscam estar juntas ali naquele meio para se ajudar. E acontece bastante de muitas mulheres falarem que sofreram violência, né? E aí, assim, os homens, né, que praticaram essa violência são às vezes pessoas reconhecidas em seus meios, e aí fala, não, ela é louca, isso não existe, que é o gaslighting, né, que se fala muito hoje em dia nesses grupos feministas. E eu vejo pelo menos todo dia, assim, 1 caso, 2 casos de pessoas expondo essas situações, e outras mulheres falando, realmente, eu já namorei com esse cara, ele realmente fez isso, eu já vi isso fazendo isso com a mãe dele, já vi isso fazendo com a irmã dele. Então, de uma certa maneira, é uma maneira de expor e mostrar para outras pessoas o mal que aquela pessoa está fazendo. E não só nesses casos, diversos casos de abuso com animais, enfim, com crianças. Então, é uma maneira de mostrar realmente a verdade por trás de uma figura que a pessoa tem, né? Então, ela é bem importante para desalienar, às vezes, uma pessoa, um figurão. A gente tem até o caso do governador, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, né, que bateu na mulher e depois falou, não, foi um problema na casa. Pô, a mulher fez BO dele, e aí, como é uma figura importante, falou, não foi nada, e a mulher foi lá na internet e falou, não, realmente isso aconteceu comigo, né? Então, é uma maneira de dar voz para as pessoas ali, delas mostrarem o que estava acontecendo realmente com elas. Eu acho que realmente não aliena as pessoas. As pessoas precisam ter critério no que elas estão vendo ali. Pelo que eu estou entendendo, que você falou, não é a internet, são as pessoas, como ele falou num determinado momento, que não estão sabendo utilizar Exatamente. a internet. Né? Eu acho interessante, inclusive, tem alguns grupos, tinha um grupo bem antigo que chamava Post Secret, que as pessoas postavam, elas escreviam cartas, era um blog na época, com seus problemas ali, problemas pessoais, depressão, e aí eles publicavam essas fotos que as pessoas faziam artes, inclusive, e aí tinha milhares de comentários cada foto. Então, assim, a pessoa não tinha coragem, de repente, de se abrir com uma pessoa próxima, ela mandava isso para a internet, que queira que não, tinha milhares de estranhos que estavam lá dando uma mensagem de força para aquela pessoa naquele momento, falando que já tinha passado por aquela situação. Então, por mais que ela não está ali com alguém pessoalmente, ela está recebendo apoio, sabendo que tem alguém, de repente, do outro lado do oceano, que tem o mesmo problema que ela e comentando também. Então, eu acho que, apesar de ser um meio frio, ele é um meio das pessoas saberem que existe alguém que sente a mesma coisa, às vezes estão distante, e pode até acontecer um contato com essas pessoas. Então, tem esse contraponto. É um meio frio, mas a gente consegue ter contato com muitas pessoas também e entender as experiências delas. Muito bem. Caio, você concorda? Concordo. Eu acho que a alienação ela é uma característica da natureza humana. Não existe tal ferramenta ou tal comportamento é alienante. A pessoa ela está sujeita à alienação de qualquer forma. Se a minha realidade é uma realidade muito difícil, que eu não estou me sentindo bem, se eu, sei lá, estou mal em casa com meus pais, brigo com toda a minha família, me sinto isolado dentro de casa, eu vou querer me alienar, porque não é essa uma realidade que me faz bem. E aí eu vou buscar a forma que tiver disponível. Se eu tiver acesso a um jogo de computador que me traga um sentimento bom, às vezes um sentimento de catarse, algum sentimento de alívio, eu vou acabar me alienando no jogo. Infelizmente, muitos jovens acabam encontrando essa alienação em outras formas, em drogas, ou se não de boas formas, como esportes. Às vezes a pessoa fica o dia inteiro praticando um esporte, um futebol, um basquete, adora fazer isso, é bom para a saúde, mas é um fator de desequilíbrio, é um fator alienante. Ela não sabe como, a gente não sabe dizer como está a realidade dessa pessoa dentro de casa, a realidade dessa pessoa no trabalho. Às vezes um trabalho muito estressante é um fator alienante para a pessoa. Então acho que na nossa sociedade atual, o computador, a internet, a tecnologia é mais um fator que pode causar a alienação que é da própria pessoa. Muito bem. Roberto, o que você pensa a respeito? O CVV pensa? Para nós, enquanto CVV, a internet está sendo um fator de integração altamente positivo. Nós não temos não só o chat que nós temos, que já vem de 2009, e ele abriu para pequenas cidades, abriu os jovens, né? Então nós entramos em todas as cidades e entramos nos jovens. Agora vem o telefone aí, que ainda está em fase experimental lá no Sul, que é 188, é um convênio com o Ministério da Saúde para todo o Brasil. Esperamos que em breve saia esse convênio, já está no Rio Grande do Sul, e ele é pela internet. E ele traz um público, aumentou assim muita procura.
Então, para nós, essa tecnologia, esse tipo de comunicação, o que ela fez? Ela foi nas pequenas cidades, nas pequenas comunidades, na área rural, onde pessoas jamais poderiam ter um apoio psicológico, ter uma busca Tem cidades que não têm disponibilidade de CAPs, esse tipo de coisa. Pessoas que estavam passando na costa, em transatlânticos, passando na costa do Brasil, ao ligar, são atendidas. Então, para nós, houve uma disseminação muito grande em termos de capacidade de oferecimento do trabalho. Hoje nós estamos em todas as cidades do Brasil. Isso, para nós, só é possível com essa rede de internet. Muito bem. Tá? E tem também o Skype, né, Roberto? Que a gente, no passado, tinha um problema muito grande com o custo das ligações, né? E hoje a pessoa já tem essa chance, se quiser conversar conosco através do Skype, ele não tem custo. Porque o Skype ainda é de graça. Nós temos o Skype, nós temos, por exemplo, uma coisa interessante que tem acontecido para a gente, é o seguinte: nós temos dificuldade com plantonistas à noite, né? É difícil você conseguir plantonistas à madrugada onde tem muita procura. Mas no chat nós temos plantonistas em Xangai, China, temos plantonistas em Bonn, Alemanha, cujo fuso horário é diferente. Então nós temos voluntários atendendo de dia onde moram, pessoas que procuram à noite. Então esta globalização, essa distribuição de pessoas disponíveis para atender e pessoas procurando, vai provocar assim uma integração total que só as ferramentas mais modernas permitem. E está também nos lembrando, Roberto, a nossa diretora de produção, que nós temos os e-mails também, né, Roberto? Que é o uso da tecnologia do computador no benefício das pessoas que necessitam conversar. Bem, vamos... nós temos ainda 7 minutos. Dá para a gente conversar bastante. Eu gostaria de fazer uma provocação aos tecnólogos. Sinta-se à vontade. E eu queria dar uma ideia depois para você. Foi não. Então tá bom. Então eu vou fazer uma provocação. Nós, enquanto CVV, nós temos hoje por volta de 2.000 voluntários e a demanda cresce muito. Tá? Quando nós abrimos para o Brasil e o chat, faltam voluntários e o trabalho está sendo feito, mas nós sabemos da dificuldade de conseguir pessoas disponíveis. A pergunta é, nós vamos conseguir algum dia ter robôs que atendam pessoas? É possível conceber uma ideia de uma máquina, um software, conversando com uma pessoa para que essa pessoa possa trocar sentimentos? Sim ou não? Ou quando? De uns anos para cá, algumas tecnologias chamadas chatbots estão bem em voga, assim, estão falando muito sobre isso. Ainda não é possível conversar 100%, né, porque tem toda a questão de emoção envolvida, mas até certo ponto, até perguntas específicas, até chegar num ponto suficiente que possa passar por um humano, isso hoje em dia é super possível de ser feito, assim, em questões tecnológicas, sem muito esforço, você ter um princípio e até, de repente, avaliar o grau de preocupação que se deve ter com aquela pessoa e aí deve ser encaminhado para alguém próximo, que não sei exatamente como o CVV trabalha, se chega aí até a pessoa, né? Mas hoje é fácil fazer uma parte inicial, sim, concordo. Acho que é tranquilo. Até, às vezes, Roberto, a gente está atendendo, né? Você também participa desse tipo de trabalho, e você dá uma assim, resposta. Não, você não põe conteúdo emocional na sua resposta. Porque é muito difícil você transmitir conteúdo emocional por escrito. Né? Porque quando eu estou conversando, por exemplo, com você aqui, você sente a minha emoção, a minha voz, a entonação. Né? E às vezes você está lá respondendo e você dá uma assim, resposta meio assim, sem tanto conteúdo emocional. A pessoa fala assim para mim, ela digita lá: você é um robô? Você não? Você já passou por essa, Roberto? Você é uma máquina? Você é uma máquina? Estou falando com uma máquina? E às vezes, você vê como é difícil, porque às vezes ela desliga. Eu acho interessante até, de repente, como a gente cresceu muito com isso, a gente se comunica com os nossos... Eu, por exemplo, meu atual marido, né? A gente está há 10 anos juntos.
A gente se conheceu pela internet, a gente ficou 5 anos se conversando pela internet, até a gente se conhecer, a gente namorou 2 anos à distância. Então, como não pode, a gente não consegue transmitir emoção, a gente consegue sim, eu sou a prova viva de que a gente consegue. E a gente consegue realmente desenvolver, como a gente tem muita proximidade, acaba fazendo isso o dia inteiro, a gente sabe como falar, às vezes quando alguém escreve alguma coisa mais fria, assim, você fala, por que você tá bravo? Não tô bravo, então coloca uma carinha no final. Tem maneiras diferentes da gente se comunicar por escrito ali, que consegue passar algum tipo de emoção mais calor humano ali naquela expressão. Só a respeito, né? da máquina falando, no ramo da ciência da computação existe um teste que, de um lado, os cientistas colocam uma máquina ou uma pessoa e um biombo no meio, é mais ou menos essa a analogia, um biombo no meio e do outro lado uma pessoa, e pede para esses 2 pontos conversarem. E a pessoa, ela precisa falar se ela está conversando com um robô ou se ela está conversando com uma pessoa. Por muito tempo, dentro da ciência da computação, a pessoa do lado, ela sempre conseguia definir, não, estou falando com um robô, estou falando com uma pessoa real. Mas há pouco tempo esse teste foi quebrado. Então a pessoa do lado, ela falava que estava conversando com uma pessoa, quando na verdade estava falando com um robô. Então a percepção das pessoas já mudou. Então um robô consegue sim se passar por uma pessoa. O ramo da inteligência artificial tem evoluído demais ultimamente. A gente já tem equipamentos que conversam com pessoas, são os assistentes pessoais que você pode comprar e colocar na sua casa. Mas ainda é uma inteligência muito lógica. Inteligência emocional ainda precisa ser desenvolvida. O papo está muito bom, está agradável. Se continuar assim, nós vamos passar a noite inteira conversando. Porque, olha, eu só fiz 5 perguntas das 10 que eu tinha preparado aqui. Não vai dar mais, a nossa diretora já está lá. Eu vou passar a palavra a vocês, para vocês fazerem as suas considerações finais e depois nós vamos encerrar, ok? Posso começar? Pode começar rapidamente. Claro, com certeza. Que tem 2 minutos só. Eu acredito muito na tecnologia, especificamente na internet. Estudei sobre isso. Minha primeira graduação, eu fiz um trabalho justamente sobre o quanto a internet pode ser útil para a gente aprender e a ensinar. Então, é importante que nós que temos essa consciência, que a gente passe principalmente para as pessoas mais novas, o quanto a gente pode se desenvolver com a tecnologia, com as redes sociais. É ter critério, a gente tem vários, tecnologia é um grupo muito aberto, a gente tem vários grupos de tecnologia, não só da parte de programação, mas para conversar, a minha área, que é uma área um pouco mais humana também, né, de arquitetura de informação e tudo mais, mas a tecnologia não é vilã, a gente precisa usar ela com discernimento e a gente precisa passar isso para as pessoas. Beleza. Você parece que tem um site. Eu tenho um site. Então, você pode declinar o nome aí para você disponibilizar ele para as pessoas que queiram fazer Eu tenho um e-commerce, ele é focado no público nerd, né? Eu, Caio, aqui o pessoal que programa, que joga videogame, justamente para as pessoas que gostam de tecnologia. Chama eucompraria.com.br. Podem entrar lá, a gente aqui de Sorocaba, entrega rapidinho. Repita para nós novamente. eucompraria.com.br. Ok, beleza. Então agora você, Caio, para suas considerações finais. Bom, gostaria de mais uma vez agradecer o convite do CVV para participar. Eu acredito, como demonstrei aqui a todo momento, que a sociedade vem mudando, os meios de comunicação mudam, os debates sobre esses meios de comunicação aconteceram na história, e esse debate que o CVV está promovendo é primordial para a gente conseguir aprender a lidar com a tecnologia. Ok. Muito obrigado. Roberto, rapidamente. Bom, www.cvv.org.br, se você está precisando desabafar, conversar, use os nossos trabalhos. Se você pode nos ajudar, venha ser voluntário antes que os robôs tomem o nosso lugar. Boa noite. Muito bom, Roberto? Bom, eu só quero agora agradecer a vocês, nossos companheiros aqui, né? E agradecer também à plateia, nossos convidados. Entendeu? Parabéns à plateia, né? E também quero agradecer chegou o nosso diretor Fábio aí, nosso grande amigo, nosso parceirão. Agradeço também ao Fábio, já agradeci, torno a agradecer. E quero também dizer o seguinte, que no próximo ano nós vamos ter coisas novas, nós estamos nos preparando para fazer algo diferente, certo? E vamos fazer uma pesquisa
para ver aquilo que está mais agradando o público. Vocês podem endereçar carta também, se vocês quiserem, e-mails. Qual é o e-mail do CVV, Roberto? Repita novamente. www.cvv.com.br é o site, vocês encontram o endereço CVV Sorocaba. Aí vocês podem fazer comentário e nos enviar. Mais uma vez, eu agradeço a todos que nos prestigiaram com a sua audiência, né? Tiveram a paciência de nos ouvir. E desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Ok?